Essa é a fama do Salmo 23. Salmo do Bom Pastor. Só que eu quero chamar vocês para nós analisarmos esse salmo a partir de outro ponto de vista. Salmo escrito por uma ovelha. Escreveu o salmo não foi o pastor. Israel, uma ovelha. A experiência de uma ovelha. Aí eu vou pedir para a gente passar 6 imagens e gravarmos essas imagens na nossa mente. Eu não vou dizer com quem parece não, para ninguém ficar fazendo figurinha. Ao vivo é melhor, né? É mais emocionante. Aí, a ovelha. Foi ela que escreveu o salmo. Foi ela que escreveu o salmo. Qualquer uma ovelha poderia ter escrito esse salmo. O que é um salmo? Salmista, como uma pessoa como qualquer um de nós, escrevendo a sua experiência com Deus. Foi essa ovelha que escreveu o Salmo 23. A próxima. Um rebanho de ovelhas. Para quem nunca talvez tivesse visto, ou não se esqueceu, aí está um rebanho composto só de ovelhas. Outra imagem. O pastor guiando um rebanho. E o rebanho seguindo o pastor. Uma ovelha, quando está no estágio de que aí ela já passou do nível. É uma ovelha que está muito carregada de lã. Quem tem um rebanho e cuida, não deixa chegar nesse nível. É uma ovelha que chegou num estado deplorável, não está nem enxergando mais. Mas ali é a lã, que cresceu de forma já além dos limites, né? Mas essa é a lã, e é uma ovelha muito cheia de lã. A próxima. O rebanho tem águas tranquilas. Elas não suportam águas agitadas. Tem que ser água tranquila. Pastos verdejantes. Olha lá, ó, plano, cheio de verdinho, sem arbustos, sem grandes árvores, pastos verdejantes, para ela se alimentar e repousar. Isso aqui é um tipo de vale. Vale cheio de rocha, de valetas, buracos, altos, baixos, rochas. É um tipo de vale. Próximo. Esse é outro tipo de vale. Não é tão cheio, desnivelado como o outro, mas árido, seco, com altos e baixos, cheio de pedras, que dificulta a caminhada e o trajeto de quem estiver passando por ali. E aí é um pastor com algumas ovelhas e o seu cajado. E as ovelhinhas seguindo o pastor, confiantes nesse pastor. Guarde essas imagens, porque faz parte do salmo. A autoria desse salmo é atribuída a Davi. Os estudiosos não deixam margem para dúvida. A questão foi em que momento ele escreveu. Presume-se, aí a maioria concorda que foi escrito quando Davi ainda não era rei, né? Poderia já estar ungido, mas ainda não era rei. Quem sabe da história, ele ficou alguns anos já ungido, mas ainda não era rei. O rei era Saul, que estava vivo, né? Davi escreveu esse salmo baseado no quê? Como a gente viu, na realidade que ele, Davi, pastor de ovelhas, vivia até ali. Baseado no quê? No comportamento das ovelhas. Baseado no quê? Como as ovelhas reagiam, como se comportavam, com as suas necessidades,
o que trazia tranquilidade para aquelas ovelhas, como ela obedecia ao pastor, como ela se comportava quando ele pegava o cajado, a vara, como ela se comportava quando as águas não eram tranquilas, quando demorava para chegar no pasto verdejante, quando atravessava um vale daquele, que a gente vai ver por que tinha que atravessar vales. Tudo isso, e as culturas, né? A cultura da época, né? Ali onde Davi vivia. Então tudo isso serviu para Davi compor esse salmo, né? A partir daí, essa descrição do que era a ovelha, ele relembrando, analisando a ovelha, e ele como pastor daquelas ovelhas, ele olhou para si mesmo como uma ovelha. Como uma ovelha. E ele se viu semelhante a elas. Ele, Davi, era também uma ovelha. Nesse salmo, percebemos que a ovelha Davi reconhece Deus como seu pastor. O Senhor é o meu pastor. Aqui nesse momento Davi é o quê? Uma ovelha. O Senhor é o meu pastor. E eu tenho sido ovelha. Davi no salmo reconhece os cuidados e o amor de Deus por sua vida. É o que a gente vê a descrição, né? Então, partindo dessa descrição, dessa análise, eu fiz apenas um resumo aqui. O Salmo 23 não seria o Salmo do bom pastor, seria o Salmo da boa ovelha. Então vamos dar isso para debate. Eu pensei um tempo atrás que era só eu que pensava dessa forma, até que eu ouvi uns pregadores, uns estudiosos falando a mesma coisa. Olha, eu não sou diferente não. A ovelha se identifica e identifica quem é seu pastor, se submete a ele, confia nos seus cuidados e mais, tem prazer de estar com ele e de se relacionar com ele. É uma ovelha sendo ovelha, com coração e natureza de ovelha, não apenas a pele. Eu queria, nesse momento aqui, nós descrevermos algumas características de uma ovelha, para entender o que Davi queria transmitir, ou pelo menos parte do que ele queria transmitir através do seu salmo, se identificando ele, Davi, o salmista Davi, o futuro rei de Israel, como ovelha. E nós trazemos isso para as nossas vidas hoje, quase 3.000 anos depois. Vocês topam? Vamos pegar aqui um. A ovelha é um animal que precisa estar em rebanho. Vocês viram ali um rebanho? A ovelha precisa estar em rebanho. Por quê? Porque ela se sente mais fortalecida vivendo em rebanho junto com outras ovelhas. A ovelha é um animal frágil. Então, se ela é frágil, eu preciso estar junto dos meus pares. Amém. Para que eu me sinta mais fortalecida. Para que eu me sinta agora num rebanho, num grupo, numa família. Porque juntos somos mais fortes. Por que que Jesus disse que veio formar um só rebanho? Um só povo? Uma só igreja? Um só corpo? Para que ninguém tenha a ilusão de que você pode viver fora do corpo, fora do rebanho, fora da família de Deus, fora do
rebanho do Senhor. Por que Jesus nos compara com ovelhas? E Ele é o pastor. É isso que Davi está tendo entendimento. É isso que Davi está tendo entendimento. Se lembra do Salmo 133 que nós compartilhamos aqui? Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivem em união. Qual foi o contexto? As tribos estavam separadas, brigadas, não queriam reconhecer Davi como rei, só Judá que reconheceu. Aí Davi, depois de uns 7 anos e meio, fatos acontecem, e aí as tribos se unem e reconhecem só Davi. Davi é o nosso rei. As 12 tribos agora reconhecem Davi é o nosso rei. É aí que ele compõe. Que bom e que agradável que os irmãos vivem em união. Que separados somos mais fracos. A ovelha precisa estar em rebanho. E eu preciso estar em rebanho. Vocês fazem falta, que vocês não imaginam. Nós precisamos estar em rebanho. No meio do rebanho que está o pastor. As nossas almas. Ele trabalha pelo corpo. Tudo dele é pelo corpo. Ele flui no meio do corpo. Porque ele é o cabeça do corpo. Ele é o pastor desse rebanho. A ovelha, segunda característica, a gente vai ver apenas algumas. A ovelha tem um vínculo muito forte com o seu pastor. Muito forte. O vínculo da ovelha é tão forte que para substituir um pastor, eu não vou dizer que é uma tragédia, mas é uma problemática terrível. Normalmente, por causa do vínculo da ovelha com o pastor que cuida daquele rebanho, normalmente se pega jovens, ainda talvez adolescentes, por isso que Davi era adolescente ainda quando cuidava das ovelhas do seu pai. E ele vai crescendo, e aquilo vira uma profissão para o resto da vida. Aí quando se tiver que trocar um pastor por algum motivo que não tem como não trocar, é mais fácil pegar aquela ovelha e vender para abate. Porque ela não vai se alimentar, ela vai ficar deprimida. Porque ela procurará o seu pastor. Não achará mais. Ela cria um vínculo tão forte, se relaciona tão bem com o seu pastor, que ela não aceita que ele seja trocado. Como é seu relacionamento, meu irmão? Com Deus, que é teu pastor. Como você tem cultivado sua vida ao lado de Deus? Porque se nós cultivarmos a nossa vida ao lado de Deus de forma profunda, de forma íntima, nós não aceitaremos que Ele seja trocado por nada nesse mundo. Nem a morte, nem a vida, nem a perseguição, nem a tristeza, nem a nudez, nada vai nos separar do amor de Cristo. Que vínculo eu tenho com meu Deus? Eu, ovelha. Esse vínculo é forte ao ponto de dizer: eu não quero que meu pastor seja trocado. Eu não admito. Eu não perderei o meu pastor sobre a minha vida. Deus tem pastoreado a minha vida. Eu sou ovelha. Se eu permito que Deus pastoreie a minha vida, isso cria um vínculo. Porque não é o pastor lá adiante e eu cá. Não, é próximo. A gente viu ali, o pastor está junto do rebanho. Às vezes está no meio, uma por uma, cuidando. É assim que é Deus nas nossas vidas. E é assim que Ele quer se relacionar conosco. Criando um vínculo, um relacionamento íntimo com Ele. Outra característica. A ovelha é um animal frágil, como a gente falou aqui. A ovelha não tem garras afiadas. Não tem. A ovelha não tem dentes cortantes para se defender. Não tem. Deus não deu isso para ela. Ela não tem capacidade para correr, coitada. E se tiver com aquela lã toda, aí que
É câmara lenta mesmo. Não tem asas para voar. Não tem força para bater em ninguém. Nem na própria sombra, coitado. Não tem capacidade para dar um coice, como outros animais têm. Nem chifres para atingir outro animal. Ou outra ovelha. Se bateu comigo, nada, foi de verdade, foi por intenção, peraí. Não tem. Ela é desprovida de qualquer tipo de parte do seu corpo que sirva para ataque. Já o bode, que às vezes é criado nas mesmas regiões, tem chifre, tem força, tem uma cabeça dura, consegue correr, né? Deus tem me visto como ovelha ou como bode. Eu estou no meio do rebanho. Quando somos ovelha ou quando somos bodes. Deus está sabendo do nosso comportamento. Como é que eu me comporto no meio do rebanho e das pessoas que me cercam? Vamos lembrar que o pastor cuida das ovelhas, não dos bodes. Então eu tenho que olhar muito para a minha vida. Eu já tive fase da minha vida que eu fui bode. Um bode trabalhoso. E Deus tem que mudar o nosso coração. A transformar e dizer, eu quero isso aqui. Ó. Mas Senhor, a caminhada é longa, Pai. Vai doer. Vai, é assim mesmo. Já viu tirar um coração e botar outro no doido? Amém. Outra característica. Naquela região quando Davi estava, mas hoje ainda existe muito naquela região ali no Oriente, o curral onde ficavam as ovelhas ficava distante dos pastos. Vamos dizer que aqui é o curral das ovelhas. E o pasto é lá embaixo. Vamos dizer que seja aí uns 3 quilômetros, 4 quilômetros, 5 quilômetros, não sei dizer, eu estou dando aqui uma estimativa. Um pasto verdejante, onde tem águas tranquilas. Todo dia de manhã, o pastor tinha que acordar, ainda de madrugada, pegar as ovelhas, contar uma por uma e sair. E atravessar aquela distância. E levar lá para o lugar onde está o pasto verdejante. Onde estão as águas tranquilas. E lá ele ficava um dia com elas. Se alimentando, elas se alimentando, descansando, brincando. Ele cuidando. E ele por perto ali olhando e protegendo. Quando começava a declinar o dia, era a hora de contar de novo. Vamos dizer que fosse 100 ovelhas. Contar de novo. E conduzir de volta naquela mesma distância para o curral. Era o dia do pastor. Talvez por isso que Davi não foi lembrado, né? Porque era o dia a dia dele. Talvez os irmãos não vissem Davi saindo de manhã, de madrugada, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã com as ovelhas. E quando ele voltasse, alguns já estavam dormindo. Aí se esqueceram até de Davi, o Davizinho, que cuida das ovelhas. Das poucas ovelhas do pai, como disse o irmão. Assim era todas as manhãs. O pastor verdadeiro nunca se cansava ou ficava entediado de fazer isso. Captaram? Você crê que Deus nunca se cansa de cuidar de você? Deus nunca se cansa de cuidar de cada um de nós. De manhã, de tarde, de noite. Você crê que Deus nunca desistiu de você?
Não importa a situação da vida, não importa o que aconteceu, deixou de acontecer, as bobagens que fizemos, ações e reações que tivemos, decisões equivocadas que tivemos, direções erradas que tomamos, Deus nunca desistiu de cada um de nós. Você crê que mesmo no meio dos nossos erros, desânimos, aflições, Ele sempre está ao nosso lado e zelando por nossa vida? Ele nunca se cansa disso. Nunca fica entediado. Não suporto mais isso. Quero uma coisa diferente. Nunca. Você crê que nesta manhã Ele renovou a sua graça e a sua misericórdia sobre a tua vida? Amém. Amém. E que Ele renova todos os dias. Mesmo nas manhãs de sol e de chuva, o Senhor se levanta e diz: vou cuidar dos meus filhos. Ele nunca se cansou e nunca se cansa. Esse é o nosso pastor. Nunca se cansa. Outra característica. Entre o lugar do curral e o pasto verdejante e as águas tranquilas, normalmente se atravessava aqueles vales. Áridos, como a gente viu, cheio de pedras, altos e baixos, ou aquele outro, com buracos, montes elevados, terrenos em erosão. Para chegar lá, era o caminho de ida e o caminho de volta. É todo lugar que é tudo planinho, está verdinho e tem água tranquila. Era necessário passar pelo vale para chegar aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Nesse vale tinha que enfrentar o relevo irregular, acidentado, buracos, montanhas, rochas, insetos e animais perigosos. Os predadores das ovelhas, os lobos principalmente, era o maior predador daquela região. Esse é o vale da sombra da morte que Davi fala. Por que vale da sombra da morte? Não é para Davi. É a ovelha. Ela é frágil. Tudo ela tem medo. Ela se sente insegura. Então ela passar naquele vale, tudo diferente, não está plano, não tem águas tranquilas, não tem sombra, não tem o terreno regular, não, está tudo diferente, é tudo meio arenoso, tudo pode cair do lado, tem só por esse lado aqui. É o vale da sombra da morte para a ovelha. Ele se colocou como ovelha para enxergar do ponto de vista da ovelha. Mas é como ovelha que ele diz. Como ovelha que ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, meu pastor, tu estás comigo. E se eu estou passando aqui é porque o Senhor permitiu que eu passasse. O Senhor permitiu que eu atravessasse aqui essa situação. O Senhor permitiu que eu atravessasse aqui esse momento. O Senhor permitiu que estivesse acontecendo isso comigo. O Senhor permitiu, mas se o Senhor permitiu é porque o Senhor está comigo em todo o tempo, me protegendo do mesmo jeito que me protege nos pastos verdejantes, do mesmo jeito que o Senhor me protege no curral, o Senhor me protege no vale da sombra da morte. E eu confio no Senhor. Está doendo, Senhor, mas o Senhor está comigo, isso me conforta, isso refrigera a minha alma. Você crê que Deus cuida de você em todas as situações? Sim. É isso que Davi está falando. O Senhor, meu pastor, cuida de mim também no vale da sombra da morte. Mas Ele está comigo lá. Ah, mas foi Deus que mandou você passar. Se Ele mandou, é porque Ele vai cuidar de mim. Amém. Ah, mas está tendo problema, tem inimigos, tem adversidades, tem doença. Mas Ele está comigo. Amém. E nada me faltará. Você vê Deus no meio dos teus problemas?
no meio das tuas aflições, no meio das tuas dificuldades. Você vê teu pastor ainda cuidando de você. É isso que a ovelha está dizendo. Eu vejo o meu pastor cuidando de mim. O meu pastor cuidando de mim. E é no meio do vale da sombra da morte que a gente vai ver aquela parábola de Jesus. Como é que é 100 ovelhas que ele chega no curral, conta, está faltando uma. A 100ª ovelha. Ele volta. Qual é o maior risco? Lá no vale. Uma pode ter caído no buraco. Uma pode ter entrado atrás de um arbusto. Outro pode ter escorregado e descido em alguma coisa. Outra se distraiu no meio da poeira e se afastou. Vou lá buscar. E o pastor vai lá e busca e traz e fica alegre. E fica alegre porque achou a ovelha que estava perdida. Ele te busca, ele me busca, ele busca qualquer um de nós, aonde nós estivermos. Amém. Se somos ovelha do Senhor, ele vai nos buscar. Amém, Jesus. Diante das situações, qual é o meu comportamento no vale da sombra da morte? O nosso problema é que muitas vezes a gente murmura, questiona, fala mal, se rebela, quando o certo é confiar no Senhor. Amém. Que o Senhor está cuidando de cada um de nós em todos os momentos. Amém, Senhor. Não temerei mal algum, porque tu, meu pastor, estás comigo. Outra característica. Dentro do relacionamento, do afeiçoamento da ovelha com o pastor, ela passa a identificar a voz dele. A voz. Ao ouvir a voz do seu pastor, a ovelha procura aonde está o seu pastor. De onde está vindo a voz? Porque ali está o seu pastor. A voz do pastor para a ovelha traz segurança, traz paz, traz direção. Ela fica tranquila. O meu pastor está perto de mim. Quais são as vozes que eu tenho seguido na minha vida? A do meu pastor, que zela por minha vida, ou vozes estranhas, vozes que não vêm do Senhor, vozes que vêm de pessoas que não têm compromisso com a tua vida com Deus, ou são pessoas que não têm coragem ou sinceridade de te exortar, de te perdoar, de te animar, de edificar e de corrigir qualquer pessoa. Não tem compromisso com a vida dos outros, com a vida tua com Deus. Você tem seguido vozes do coração? Nós estudamos aqui outro dia sobre as vozes do coração. São caminhos enganosos. E ele ainda diz que o coração é perverso. Eu tenho seguido vozes do meu coração, da minha alma ansiosa, atribulada, de uma mente corrompida. E não tenho ouvido a voz do meu pastor. Temos que ter cuidado. Veja que a ovelha sempre está em lugares calmos. Porque o pastor leva ela para lugares calmos, ambientes calmos, para ela ouvir a voz do pastor com clareza. Isso traz paz ao coração da ovelha. Traz paz ao nosso coração como ovelhas. Em João 10, de 2 a 5, ele diz: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. De modo nenhum seguirão o estranho,
antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Precisamos ter um relacionamento tão forte, profundo e íntimo com o Senhor, com o nosso pastor, para entendermos quando é a voz do pastor e quando não é a voz do pastor, para não seguirmos vozes estranhas, vozes enganosas, vozes que nos desviam do rebanho, vozes que nos desviam do caminho do Senhor, dos cuidados do Senhor. Só mais uma característica. Um pastor conhece as suas ovelhas. Mesmo num rebanho numeroso, o pastor chega a dar nomes à ovelha. Ele começa a identificar umas características, parece que é tudo igual. E nada, ele vai começando no dia a dia, de todo dia está ali, ele começa até a dar nome às ovelhas. E conhece o comportamento de cada uma delas. Quem pensa que animal não tem certas personalidades, se diferencia. Quem tem cachorro, se tiver 2, 3, vai ver cada um o comportamento. É assim. Então ele também conhece o comportamento das ovelhas e começa a identificar e chega ao ponto de botar nome. Ele vê a identidade de cada uma e respeita as diferenças. Convive com as diferenças. Esse é o pastor, cuidando das ovelhas. Você crê que Deus te conhece? Sim. Mas eu sou tão pequenininho, fico no meu cantinho. Deus te conhece, Deus te vê todos os dias. Deus conhece a tua história. Deus conhece as tuas necessidades, os teus anseios. Deus conhece o que está no teu coração. Deus conhece as tuas dificuldades, as tuas limitações. Deus te conhece melhor do que você se conhece. Deus sabe os teus problemas. Você crê que Deus te conhece pelo nome, Nico? Te conhece pela tua personalidade, Angélica? Sabe quem é a Angeliquinha? Conhece a história de cada um. Conhece o coração de cada um. E você crê que Deus te dará o melhor sempre para você? Sendo Ele teu pastor. Porque Ele te conhece melhor do que você se conhece. João 10, 14 a 16. Eu sou o bom pastor, e com isso as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida por minhas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não estão aqui nesse aprisco. Também me convém agregar estas. Amém. E elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um só pastor. Quem falou isso aqui? Jesus, o nosso pastor. Irmãos, uma ovelha necessita de muitos cuidados. Para receber esses cuidados, ela precisa confiar no pastor e deixar que o pastor cuide dela. Isso é básico. A ovelha tem que se render ao pastor e permitir que ele, o Senhor, cuide de sua vida. Ele conhece as nossas necessidades. Ele conhece o que precisamos ser corrigidos. Ele conhece aonde podemos melhorar. Ele conhece as nossas capacidades. E Ele sabe como nos usar. No tempo dele, do jeito dele, da forma dele, no lugar onde Ele vai escolher. A ovelha precisa beber água. Não pode ser em águas agitadas. Tem que ser em águas tranquilas, como a gente viu ali. Porque se for com correnteza, com aquela lã que ela tem, mesmo que não seja naquele nível, se molhar, ela pode cair dentro do ribeirão e morrer afogada. E até o pastor perceber, que são muitas ovelhas bebendo água ao mesmo tempo, pode não dar tempo. Então, ela precisa de águas tranquilas. O pastor sabe disso. O pastor sabe do que precisa. Ela precisa de pastos verdes, como a gente viu ali, sem arbustos, sem espinhos, sem buracos,
sem riscos que a ameacem. Nesses pastos ela se alimenta e ela repousa. Deus cuida de ti. Ele te dá a provisão que você precisa. E te dá o repouso que você precisa. Agora você precisa aceitar qual é o pasto que Ele está te levando. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. A ovelha sabe que o seu pastor providencia o atendimento de suas necessidades. Por isso ela se sente bem cuidada, acolhida por ele. A ovelha sabe que seu pastor providencia. E por ele a saber que ele providencia, ela se sente bem cuidada, acolhida por ele. Essa é a minha experiência com Deus. De reconhecer que Ele está cuidando de mim. E que eu estou confiando a Ele a minha vida, as minhas fragilidades. Enquanto a gente fica, às vezes, querendo se achar forte, poderoso, cheio de conhecimento, o Senhor só quer que a gente reconheça: Senhor, cuida de mim. Cuida de mim, Senhor, que eu preciso do Senhor. Amém. Não deixe que eu me governe, Senhor. Que o Senhor me guie. A ovelha precisa ser tosada. Vou lembrar da imagem daquela ovelha toda carregada. Ali já está um exagero. Mas ela precisa ser tosada regularmente. O excesso de lã atrapalha seus movimentos e cria desconforto 24 horas por dia. Ali é desconforto, o peso que vem sobre ela, e cria dificuldades para ela caminhar. E aí o pastor vem e tosa, tira aquela lã. A ovelha tem que permitir. Se ela se rebela, ele vai tirar a força, mas não é o mesmo resultado. Ela tem que reconhecer: agora eu vou ficar mais leve. Glória a Deus. Vou poder caminhar mais fácil. Vou poder pular. Vou poder correr dentro do meu limite, mas vou me sentir mais ágil, mais leve. Eu tenho permitido que Deus tire o excesso de lã que está atrapalhando a minha caminhada. Quantas coisas podem se juntar em cima da vida da gente, na cabeça da gente, na alma da gente, na memória da gente, na história da gente, que vai atrapalhando a caminhada. E o Senhor está dizendo: eu quero te tosar, eu quero te tirar, eu quero tirar esse fardo pesado que você está e te dar um fardo leve. Esse é o nosso pastor. Foi esse pastor que diz: não estejais ansiosos por coisa alguma. Glória a Deus. O Pai cuida de vocês como cuida dos passarinhos. É esse pastor que está dizendo: eu cuido de vocês. Amém, Jesus. Glória. Ressentimentos, orgulho, ciúmes, sentimento de superioridade, amarguras, inimizades, preguiça, falta de compromisso, por aí vai. Vamos pesos sobre a nossa vida e a gente vai ficando pesada, não consegue se comportar, não consegue andar, não consegue se movimentar, não consegue ter uma vida leve, livre, para poder servir ao Senhor, estar no meio dos irmãos, estar no meio das pessoas, no meio da família, sendo uma pessoa livre, em todos os sentidos. Glória. A ovelha adulta, com muita lã, corre o risco de virar. Aquela ovelha que a gente viu. Vocês já imaginaram aquela ovelha tropeçar, alguma coisa acontecer e ela ficar de perna para cima? Ela não consegue virar sozinha. Não consegue. E o pastor tem que estar atento, porque se acontecer uma situação dessa, ele tem que ir lá e desvirar a ovelha. Deus sempre te levantará se você chegar a ele. Amém, Jesus. Nunca esqueçamos disso. O nosso pastor sempre está atento ao seu rebanho. Glória a Jesus. Sempre está atento ao Senhor. Ele virá em teu socorro. Porque Deus nunca desiste de nenhum de nós.
A ovelha confia que o seu pastor a protegerá e a livrará dos seus predadores. O animal mais perigoso eram os lobos. E aí o pastor tinha o cajado e a vara. O cajado e a vara eram usados pelo pastor para várias coisas, mas as básicas eram proteger a ovelha, servia de arma, né? Orientar, a ovelha vai saindo com o cajado, aquele cajado vai batendo. A ovelha caiu no buraco, por isso que tem aquele gancho parecendo uma interrogação. Ele usava para puxar a ovelha, porque ele poderia talvez não ter como descer naquele buraco, para puxar a ovelha. Então tinha várias utilidades. E tem a vara. A vara se descreve que era alguma coisa assim próxima de uns 80 centímetros, no máximo 1 metro, fino, e na ponta, e pontudo como se fosse uma lança. Ali era a arma do pastor. 2 armas. Uma para a ovelha. Quando a ovelha se mostrava rebelde, de fazer algo que não é de acordo com o que o rebanho está fazendo. Então ele batia na ovelha, disciplinava a ovelha, para a ovelha se despertar e voltar para o rebanho, ou seguir o caminho certo. E se aparecesse um inimigo, um adversário, um predador, aquela vara virava uma lança. Ele usava para defender o rebanho. Irmãos, eu tenho que crer na proteção do Senhor sobre a minha vida. Porque se eu não crer, o medo vai me dominar. O medo vai tomar conta da minha vida. E eu vou viver em função do medo e não da vida. Eu tenho que aceitar de coração submisso também as correções e disciplinas do meu Senhor. Amém. Porque eu sou ovelha, sou frágil, me julgo experiente, mas Ele é o experiente. Amém. Ele sabe o melhor para mim, Ele sabe o melhor caminho, Ele sabe onde é que estão os pastos, Ele sabe como refrigerar minha alma, Ele sabe onde é que estão as águas tranquilas, Ele me protege, Ele acorda todo dia de manhã, antes de eu acordar Ele já está acordado cuidando de mim, Ele não se cansa de mim. Então quando Ele vê que eu preciso ser disciplinado, eu tenho que aceitar também de coração submisso a disciplina do Senhor. A ovelha se acostuma a cada manhã ter que acordar e seguir para o pasto onde se alimentará e descansará, bem como para as águas onde matará sua sede. Ela segue os caminhos que o seu pastor traça. Ela sabe que são caminhos de vida. Esse caminho do pasto até as águas, todo dia eu vou, todo dia eu volto. Todo dia eu vou, no outro dia, no final do dia eu volto. São os caminhos. O Senhor, que o salmista está dizendo, as veredas da justiça. O Senhor traçou o caminho por onde eu vou andar. Seus mandamentos, sua ordem, sua lei. E eu sigo confiando que o Senhor traçou esse caminho. Porque se Ele traçou, se Ele disse que é para eu obedecer dessa forma, é o melhor para mim. Amém. É o que organiza a minha vida, é o que instrui a minha vida. É o que disciplina a minha vida, é o que me dá direção para a vida. São os caminhos da justiça. O salmista está falando. Então eu tenho que ter certeza se eu estou seguindo os caminhos do Senhor, ou minhas interpretações pessoais, regras religiosas, conselhos que não são segundo do Senhor, que não são segundo o coração do Senhor, conselhos que não vêm da palavra de Deus, porque a ovelha segue o caminho que o pastor estabeleceu. Mas ali tem um vale, onde o pastor está comigo. Mas ali tem um terreno arenoso, mas o meu pastor está comigo. Ah, mas ali eu vou ter que subir aquela parte ali, vai ser cansativo para mim. Eu vou cansar, mas meu pastor está comigo. Amém. Depois de passar por ali, ele tem um pasto verdejante e água tranquila para me dar. Amém, Jesus. Então eu tenho certeza, eu prossigo nas veredas da justiça, porque lá no final o Senhor está me dando vida, e Ele está comigo no trilho.
Amém? Amém. Tiago 1, 20 e 21. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebamos com mansidão a palavra que em nós é enxertada, porque ela salva as nossas almas. Tiago 1, 20 e 21. Irmãos, Isaías 53, versículo 6. O profeta disse que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Olha a comparação. O que é são ovelhas desgarradas. Não está em rebanho. O pastor não sabia mais onde está. As ovelhas, cada um seguiam por um caminho, outras caíram no buraco, outras desceram um vale, outras estão atrás de rochas, outras entraram pela floresta, outras estão presas no arbusto de espinhos, outras estão desorientadas até no meio do pasto, sem saber cadê meu pastor, e outras entraram na água e estão se afogando. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Foi assim que o Senhor nos encontrou. Foi assim que o Senhor nos encontrou. Mas teve alguém, um pastor das nossas almas, que veio aqui de novo chamar o seu rebanho, as suas ovelhas. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, Senhor. E eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Amém, Jesus. Nós nos desgarramos do nosso Criador e nos perdemos. Não pertencíamos ao rebanho. Não tínhamos pastor. Não tínhamos pastoreio sobre as nossas vidas. Ficamos sujeitos também aos predadores aí nesse mundo. Sozinhos nos vales da morte. Ficamos sem alimento genuíno. Ficamos sem a água verdadeira que precisamos, que é a água da vida. Ficamos sem direção no mundo, desgovernados. Ficamos pesados, cheios de lã no mundo, se julgando poderoso porque estava cheio de lã. Por debaixo era só orgulho, prepotência, arrogância, falsas ideias do que era a vida, filosofias enganosas. Ficamos embaraçados neste mundo, como Paulo fala ali aos Efésios, onde o Senhor nos encontrou, cheios de carrapatos, como as ovelhas. Estou descrevendo qual era a situação de uma ovelha desgarrada, sujeito aos predadores, sozinho nos vales, sem direção, sem água, sem alimento, pesada, embaraçada, cheia de carrapato, seguindo sozinha por caminhos diferentes. Assim as ovelhas desgarradas, assim éramos nós, sem o Senhor Jesus. O salmista está mostrando aqui o seu coração de ovelha. Ele reconhece o Senhor como seu pastor e confia no seu pastoreio. Reconhece o Senhor como seu pastor. Primeiro reconhecer o Senhor. E o Senhor é meu pastor. E eu reconheço o seu pastoreio sobre a minha vida. Porque a gente pode da boca para fora dizer: o Senhor é meu pastor, mas Ele não pastoreia a minha vida. Aqui é o salmo da ovelha, que se rendeu ao cuidado do pastor. A ovelha desse salmo mostra que se sente cuidada pelo Senhor. Temos dúvidas acerca disso? Sua vida só tem sentido com o seu pastor. Está tudo amarrado ao pastor. Ao depender dele, ela é protegida, guiada, alimentada, sua alma é refrigerada, se sente acolhida, integrada ao rebanho, corrigida, tem certeza do seu futuro, até dos seus inimigos. Eles verão que ela é abençoada. No final do salmo, ele muda um pouquinho o sentido, porque ele vai do 1 ao 4, falando da ovelha nessa realidade. Mas quando chega no 5 do 6, ele faz uma finalização da trajetória nossa, Ele faz uma trajetória: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus
inimigos, porque naquela região havia a tradição, se vamos pegar aqui, Igor está perseguindo Israel. Alguma coisa aconteceu entre dois e Igor começou a perseguir Israel. Israel corre, chega na casa de Joilson. Joilson, me dê abrigo, por favor, Igor está me perseguindo. E se ele me pegar, o negócio não vai ficar bom para o meu lado, não. Aí Joilson dá abrigo a Israel, pela tradição daquela região. Igor não tem acesso dentro da casa de Joilson. E Joilson faz mais ainda, dá abrigo e proteção para Israel. Unge a cabeça de Israel com óleo. Isso era sinal de que estou honrando Israel diante dos inimigos dele. E prepare uma mesa para Israel, para honrar Israel. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e a minha cabeça unge com óleo. Essa é a trajetória da ovelha. Um dia, aqueles que a perseguiram, as ovelhas aqui na terra, nessa realidade, o Senhor vai nos receber. Não importa a situação, o Senhor é o nosso refúgio. Ele mostra aos inimigos que está cuidando da gente. Ele é o nosso pastor. Ele está nos honrando. Ele está nos protegendo. Ele é o nosso refúgio. E ninguém alcança a gente quando estamos do lado dele. Aleluia. O salmista tem um coração de ovelha. Mostra gratidão, confiança, obediência, submissão de coração, contentamento, segurança, paz, relacionamento profundo e sincero com o seu pastor. Isso tem que ser a nossa vida. E essa ovelha só pediu 3 coisas aqui no final. Que a bondade do Senhor estivesse com ela todos os dias. Por quê? Porque ela sabia que seu pastor só tem planos de bem para ela. Amém. E não de mal. Amém, Senhor. Pediu que a misericórdia estivesse com ela todos os dias, a misericórdia do seu pastor. Por quê? Porque sem o Senhor, sem aquele pastor, ela não consegue fazer nada. Assim somos nós. E finalizou dizendo que quer habitar na casa do Senhor por longos dias. Essa é a ovelha. Essa é a ovelha que está aqui no Salmo. Salmo 23 nos mostra que se tivermos esse tipo de coração e de atitude como essa ovelha teve, o salmista Davi, nós também poderemos dizer, não como poesia, não como expressão bonita, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando nos relacionamos com o pastor das nossas almas, quando submetemos o nosso coração a Ele em obediência e confiança, podemos dizer que Ele é nosso Senhor, que Ele é nosso pastor. Aí sim, com o coração de ovelha, eu posso dizer, nada me faltará, porque Ele cuida de mim como ovelha. Irmãos, que alcancemos um coração de ovelha, para termos o bom pastor que deu a sua vida por cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe. Que sejamos ovelhas. E que possamos dizer de coração rendido, submisso ao Senhor, confiando plenamente no Senhor, que o Senhor é o nosso pastor. E se Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Amém. Fica em pé.